Namastê, gratidão, tudo bem com você? Eu sempre tão feliz, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo graças à sua ajuda. E escreva nos comentários, deixe o seu curtir, o seu gostei. Escreva nos comentários, através do que você escreve, eu consigo fazer a elaboração dos outros vídeos no outro domingo. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Vitor Bonfilho, que é administrador. Ele tem um grande conhecimento sobre política, sobre geopolítica, ele também tem uma formação em políticas públicas e ele é o nosso convidado do programa hoje para falar sobre a OTAN. Vocês me pediram e a gente vai responder aí as suas dúvidas. Inclusive eu anotei todo um caderninho as perguntas que eu vou fazer para ele. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É sempre ótimo estar aqui com vocês. Que bom. E as pessoas gostaram tanto da sua participação, a gente está te convidando de novo. Ah, que bom. Eu fico feliz. Vamos começar? Vamos lá. Eu tenho várias perguntas aqui que eu anotei. Então, olha, primeiro eu vou fazer uma exploração no mapa da OTAN. A OTAN, ela surgiu, né, em 4 de abril de 1949, em Bruxelas, na Bélgica, correto? Corretíssimo. Então, portanto, ela é um ariano, se fosse uma pessoa seria um Áries, com um ascendente em Câncer, que a gente vai estudar sobre isso daqui a pouquinho. A numerologia da OTAN, eu tenho 4 de 1949, resulta em 1957, que dá o número 22. E 22 é um arcano que ele vem com tudo, inclusive mostra a permanência da OTAN aqui com muita relevância. Para 2022, a OTAN, se a gente acrescentar o 44 de 2022, a gente tem 2030, que dá no 5. E curiosamente, inclusive, meu filho que grava os vídeos para mim, curiosamente, quando a gente fez a análise de Rússia e Ucrânia, os números resultantes da guerra entre os dois dá 5. E curioso que a OTAN também esse ano está dando o número 5, que é o pentagrama normal, quer dizer, é um bom presságio, porém ele invertido, a gente tem uma questão mais pesada. E é por isso que eu convidei o Vitor. Olha, fiz até as minhas perguntas para você me ajudar, tá bom? Vamos lá? Vamos, claro. Preparado? Primeira pergunta que todo mundo faz é: por que a Rússia não quer a Ucrânia na OTAN? Tudo é uma questão de geopolítica, né? A Rússia, ela sempre teve essa questão territorial muito importante para ela. Até porque com o fim da União Soviética, ela se sentiu muito abalada territorialmente, né? Então, quando existe essa possibilidade, né, da OTAN incorporar a Ucrânia, né, nessa lista de países que a gente tem, é a mesma coisa como se fosse uma ameaça à Rússia. Então ela não quer essa influência militar, basicamente, no jardim de casa dela, né? E você fez uma colocação agora interessante, porque você falou que a Rússia não quer a Ucrânia no bloco aí da OTAN. Quais são os países que formatam a OTAN? E primeiro, eu até esqueci de perguntar, que é importante, o que significa a palavra OTAN? Vamos lá. A OTAN significa Organização do Tratado Atlântico Norte. Hoje tem mais de 30 países, né, sendo que aqui na parte das Américas a gente tem os Estados Unidos, o Canadá, a Groenlândia também. Mas são mais de 30 países hoje que compõem esse tratado. Interessante. E o Brasil faz parte da OTAN? Não faz. E por que o Brasil não faz parte da OTAN? Basicamente porque ela não tem uma relevância das questões de ataque e defesa, é isso? Que na verdade é o Atlântico Norte. Então, entendi. Basicamente, ele é mais formatado para os outros países, eles são como se fossem aliados, né? Mas ele não está dentro da OTAN. Interessante. Inclusive, se eu não me engano, você esteve lá, né? Você esteve na Bélgica, não foi? Sim. E você exatamente. Esteve na OTAN? Nós visitamos o parlamento e depois os escritórios da OTAN também. Caramba, que interessante. Deixa eu te perguntar, quando a gente conversa sobre a Rússia e sobre a Ucrânia, e algumas pessoas, conhecedoras ou não, elas falam sobre a OTAN, mas elas estão meio que endemonizando a OTAN. E isso é uma dúvida que todo mundo tem. Então, quando eu coloquei, e que eu própria me coloquei a favor da Ucrânia, indo pouco que o Putin está fazendo,
Alguns, a gente percebe que são bolsonaristas apoiando Putin e falando que a OTAN é um demônio. Por que essa demonização da OTAN? Por que algumas pessoas veem com maus olhos? Eu particularmente não vejo dessa forma. Para mim, a OTAN ela foi criada ali em 1949, logo no início ali da União Soviética, né, da Guerra Fria, União Soviética não, da Guerra Fria, né, como forma para conter, né, o avanço da União Soviética que estava ali no leste europeu, né. Então os países ocidentais, mais os Estados Unidos, eles criaram a OTAN em 49 para tentar segurar um pouco a União Soviética. Mas assim, a própria OTAN em si, ela tem como princípio dela a defesa mútua. Então, ou seja, ela foi criada para que se algum país aliado ali que esteja no tratado fosse atacado, né, você teria outros países que ajudariam, né? A gente teve aí recentemente a questão da Líbia, o Muammar Gaddafi, né, o conflito que a gente teve na Líbia, a gente teve uma atuação importante, né, da OTAN. Mas eu entendo quando as pessoas querem demonizar o papel da OTAN, mas eu acho complicado, porque eles acham que a OTAN está querendo meio que dominar, né, a Ásia, dominar a Rússia, né, tirar esse poderio da Rússia, mas eu não vejo dessa forma. Até porque, talvez, me corrija se eu estiver enganado, os Estados Unidos é o partícipe mais importante desse grupo de, se eu não me engano, 30, né? Isso. Então é por isso que pode estar, na verdade, acaba sendo quase uma, entre aspas, né, uma guerra entre Ocidente e o como bloco... se fosse uma Guerra Fria, novamente, né, onde as pessoas acham que a OTAN está sendo usada para dominar de novo a Rússia, enfim. Mas eu não vejo dessa forma. Para mim é um acordo militar, assim como qualquer outro. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Por exemplo, desde 2008, a Ucrânia tenta fazer parte da OTAN. E por que ela, de novo, eu faço a mesma pergunta, por que ela não consegue entrar? E até a Turquia, né, ela acabou tendo uma relevância e conseguiu um país assim, com relevância histórica, claro, política, mas a Ucrânia não entra. Quer dizer, só para a gente tentar entender essa finalização, por que ela não entra? Ou deveria ter sido logo após a quebra da União Soviética, teria sido mais possível? Sim, esse é um bom argumento. A Ucrânia, a gente tem que entender de que ela sempre foi muito influenciada pela Rússia após o fim da União Soviética, né? Inclusive, foi em 2014 que a gente teve a última queda aí do presidente ucraniano, que foi o Yanukovych, que depois entrou o Zelensky, enfim, que a gente viu essa Ucrânia um pouco mais liberta, né? Mas a Ucrânia sempre esteve muito envolvida com a Rússia, e a Rússia não iria deixar a Ucrânia fazer parte desse tratado, que é a OTAN. No dia 25 ou 24... Desculpa, e a pergunta sobre a Turquia. Ah, sim, exato. E por que a Turquia ela participa? Na verdade, a Turquia ela sempre teve relações problemáticas com a União Soviética e com a Rússia, né? Eles nunca foram muito amigos, assim, de certa forma. Tanto que eles tiveram conflitos tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra. Então, a Turquia sempre foi mais alinhada aos Estados Unidos do que a Rússia. Nossa, é tão complexo, né? E sabe uma coisa que está me chamando a atenção? Porque no dia 24 ou 25 de fevereiro, o presidente da Ucrânia disse que, tipo assim, Putin, tudo bem, acalma, eu não vou fazer parte mais da OTAN, para de bombardear. Acho que o Putin achou que era um blefe e continuou a bombardear. A minha pergunta é, mesmo se o presidente da Ucrânia falar agora, porque a gente está gravando, a gente não está acompanhando no domingo, né? Se ele falar que não quer mais saber nada da OTAN, você acha que ele vai continuar a bombardear? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Putin não... eu acho que ambos, né, tanto o Putin quanto o Zelensky, eles não confiam mais um no outro. Então, mesmo se o Zelensky falar que não vai mais fazer parte, agora que o Putin já entrou com força total, ele vai querer agora derrubar o Zelensky. Meu Deus. E quanto tempo você acha que dura a guerra? Vai demorar. Pode ter certeza disso, né? A gente já passou aí, acho que quase mais de um mês do conflito. E geralmente, quando isso acontece, historicamente, os conflitos que duram mais de um mês, eles tendem a durar facilmente mais de um ano. É interessante o que você está falando. Ó, eu vou dar uma olhada no mapa da OTAN. A OTAN tem Sol na casa 10, Mercúrio na 10, Vênus na 10, Marte na 10 e Nodo na 10. Ou seja, ela tem relevância de palco. Então, ela tem uma participação muito importante aqui no mapa.
um Júpiter na 7, então não tem chance da OTAN terminar, acabar, né? Desse tratado terminar. Não tem. Isso é impossível de acontecer. Impossível não, mas não tem por que ela acabar, né? Até porque os Estados Unidos e os outros países são muito beneficiados, né? Você tem a Alemanha, a França, Espanha, enfim, vários países ali que são beneficiados com isso. Entendi, porque assim, olha, ele tem um Plutão na casa 2, então lá tem um padrão financeiro aqui que não acaba, praticamente vai acabar nunca. E a organização do mapa da OTAN, ele é muito íntegro. Então você tem assim, poucos retrógrados, né? Você tem uma qualidade de mapa, se fosse um cliente a OTAN, eu diria que a OTAN está tirando nota 10 por enquanto. A gente só tem aqui um retrógrado, nós temos 3 na verdade, na casa 7, 9 e 10, talvez algumas pessoas querendo endemonizar a OTAN, mas ela continua e parte para frente. Vamos ver. O que você acha que, por exemplo, a OTAN, o que ela pode dar de pitaco nessa guerra agora? Ou é muito delicado ou ela tá um pouco constrangida? Eu acredito que a OTAN esteja bastante constrangida, né? Porque ela não quer se envolver. Eu acho que nenhum país europeu hoje quer se envolver em algum conflito. A gente passou aí por conflitos recentes que foram, na verdade, um fracasso, visto guerra do Afeganistão, né, nos Estados Unidos, que se retiraram agora de uma forma bizarra, né, no ano passado. Então todo mundo sabe que entrar em um conflito hoje é muito complexo. Ainda mais na Ucrânia, né? A gente tem 40 milhões de pessoas hoje e até para o próprio Putin ele deve estar sentindo uma dificuldade que ele não imaginaria. Ele acho que ele poderia achar que ia ser mais fácil, mas não está acontecendo do jeito que ele queria, né? Então acho que a gente tem muita coisa para rolar. Infelizmente vamos ter milhões de refugiados. Tivemos aí mais de 2 milhões de refugiados na Polônia. E os outros países europeus, eles não querem, né, aceitar esses ucranianos, infelizmente. A gente teve, acho que na semana passada, a gente teve o Reino Unido oferecendo 35 vistos para os ucranianos, por 35 vistos. Isso não é nada. Né? Então a gente tem que bater palma aí pro povo polonês, que está realmente recebendo esse pessoal de uma forma muito, muito linda, né? Muito maravilhosa. Uma pergunta simplista, vamos ver como é que você vai receber. Putin deu um tiro no pé com essa história ou você acha que ele acertou? No lugar dele você teria feito o mesmo? Que você acha que o mundo praticamente está contra o Putin? Você acha que ele vai continuar assim? O que você acha como um presidente? Ele acertou ou você fala, nossa, foi uma burrada do ano? Então, a gente tem algumas vertentes das teorias de relações internacionais que falam sobre isso. É claro que do ponto de vista humanitário, tudo isso foi muito triste, né? Ainda mais porque a gente ainda vive um período de pandemia, todo mundo meio que se recuperando. Então, assim, uma guerra agora é uma coisa muito triste, né? Você matar milhares de pessoas dos dois lados, né? Também tem muito russo morrendo. Então, assim, do ponto de vista humanitário, isso é muito triste. Mas do ponto de vista geopolítico, né, é claro que a gente tem a vertente entendendo o mapa mundi. Pessoal, obviamente não estou defendendo o Putin, né? Claro. Mas é claro que assim, existe ali a preocupação do Putin. É válida, né? Ele está querendo defender o território dele. Até porque, como eu coloquei no outro vídeo, ele acha que a maior perda do século XX tinha sido a queda da União Soviética. Ele está tentando remontar esse mapa. A gente tem que lembrar que a Rússia ela não tem saída para o mar quente, né? Então, assim, a gente tem mais de 70% da população vivendo pro lado leste ali, desculpa, oeste. Então, assim, ele está tentando defender, né, a territorialidade russa. Mas, assim, a que custo? Né? Quando Hitler invadiu a Tchecoslováquia, a Polônia, enfim, as pessoas não imaginavam que isso daí iria se tornar uma Segunda Guerra Mundial. De repente, daqui a alguns anos, a gente pode pensar, a invasão na Ucrânia, né, a guerra na Ucrânia se tornou a Terceira Guerra Mundial. Eu tenho a última pergunta para te fazer. Quando é que a gente pode se preocupar com a OTAN se movimentando, entre aspas, defendendo a Ucrânia ou contra a Rússia? Aí vocês entendem do jeito que vocês quiserem. Quando é que a gente começa a se preocupar um pouquinho com os movimentos da OTAN? Quando a gente tiver algum ataque, algum míssil que possa atingir algum país membro. Né? Porque, na minha opinião... interessante isso. Na minha opinião, eu acho que o Putin ele tá esticando a corda. Né? Acho que há 2 semanas atrás teve um míssil que caiu muito perto da fronteira da Polônia e a OTAN ficou meio que, não, tudo bem, foi só um míssil, né? Deixa quieto.
Só que daqui a pouco você tem aviões passando em territórios da OTAN. Então, assim, o Putin ele tá indo para ver até onde ele consegue, né? Então, pode ter certeza que se ele mexer com algum país da OTAN, A Polônia faz parte da OTAN? a Polônia faz parte. Porque ele foi quase numa linha territorial, lá Isso. numa situação limítrofe, Isso. né? E na previsão que eu fiz, se ele mexer com a Polônia, até 1º de setembro a gente poderia ter aí o desencadeado de uma terceira guerra mundial. Analisando tudo, você acha que isso é possível? Falando de Putin, a gente nada é uma surpresa, né? Se você me perguntasse isso no início da invasão, eu poderia falar que isso seria impossível. Mas do jeito que as coisas estão andando e vendo essa instabilidade até mental, né, do Putin, eu não duvido que ele flerte com algumas questões como essa. Aí vai depender do Ocidente se vai querer se movimentar. Né? E a China tá quietinha ali só olhando, né? Mas a China conversou com o Biden também não querendo nada, né? Que nada ela não quer ter nada com a Rússia nesse sentido, né? Exato. Até porque a China só ganha com isso, né? Você tem aí centenas de bilhões de dólares que estão saindo da Rússia e estão buscando esse mercado, que estão indo para a China, estão indo para o Brasil, estão indo para a Europa, enfim. Então, a gente tem que aguardar. Mas assim, a China também é muito esperta, porque pouco antes disso acontecer, a China também estava de olho em Taiwan. Né? A China já está querendo invadir Taiwan há muito tempo. Nossa. Então, ela meio que deixou a Rússia ir na frente, né? E pensar assim, deixa eu ver o que o mundo faz, né? Quando a Rússia invade a Ucrânia. Como deu todo esse rebuliço, eu acho que a China pisou um pouco no freio e falou, bom, vamos deixar Taiwan do jeito que tá, acho que é melhor não mexer com isso agora não. E para terminar, suas considerações finais sobre a OTAN. Está fazendo um bom papel? Está um pouco tímida? Está avançando? Está tudo bem? O que você acha como estudioso? Ela está indo bem? Eu acredito que sim, até porque a OTAN ela não foi acionada, né, até o momento. Então ela está numa postura neutra ali, aguardando para ver se algum país vai sofrer algum ataque, mas neutra, absolutamente neutra até o momento, assim como o Brasil. Até quando você acha? Podemos marcar setembro? Não dá para saber. Não dá para saber. Infelizmente, conflitos militares são muito instáveis. Esse vídeo que a gente está fazendo hoje, de repente, na semana que vem, a gente pode fazer um vídeo completamente diferente porque a Rússia decidiu invadir a Polônia. Exatamente. Por isso que eu estou convidando ele praticamente toda semana. Toda semana a gente vai tentar dar uma posição, mesclando o mapa astral, o conhecimento do meu filho para dar uma abordagem nessa geopolítica e a gente entender e se precaver. Exato. Grata pela sua participação. Eu que agradeço. Foi maravilhoso, como sempre. Sempre. Pessoal, vou me despedindo de vocês, então. Namastê, gratidão por um dia de luz.